Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 11ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 32/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo à Fundação Departamento de Estradas de Rodagem, a Fundação DER, solicitando a construção de mais um quebra-molas na Rua Santos Dumont, próximo ao cemitério, e a pintura da faixa de pedestres localizada em frente à escada da Capela Mortuária neste município. A realização desta obra visa dar mais segurança aos nossos munícipes que utilizam a referida via, que é o único acesso para o cemitério e a capela mortuária, para prestarem homenagens e velar os seus entes queridos. Apesar de já existir no local um quebra-molas, faz-se necessária a construção de mais um no sentido centro, para que as pessoas possam atravessar com tranquilidade e refazer a pintura da faixa de pedestres, que está totalmente sem visualização, o que dará mais segurança para a população. Sala das Sessões, 24 de março de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 76/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a troca do braço de luz no poste localizado em frente ao número 157, na Rua das Laranjeiras, no bairro Ponte das Laranjeiras, na sede deste município. O braço de luz para a iluminação pública foi quebrado por um caminhão de carga com excesso de altura, que ao passar por aquela rua arrebentou os fios elétricos e de telefone, além de quebrar o braço da sustentação da iluminação pública, deixando os moradores às escuras. Entendendo justificada a presente proposição, aguardo assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 77/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de um projeto para a implantação do orçamento participativo em nosso município, com a participação popular, onde as pessoas Com a participação popular, as pessoas decidiriam onde os investimentos seriam mais bem empregados, trazendo benefícios de grande alcance social, democratizando o sistema de gestão pública. Este modelo, onde foi aplicado, demonstrou uma margem muito elevada de acertos, deixando a população mais consciente dos seus direitos. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 78/2014, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a adoção de providências objetivando uma melhoria com pintura, reparo na parte elétrica e instalação de aparelho de ar-condicionado no consultório odontológico, localizado no CIEP 477 Rosa da Conceição Guedes, em Arrozal, 3º distrito deste município. Para melhor atender aos usuários, inclusive aos alunos do referido colégio, é que solicitamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, as providências cabíveis ao atendimento a mais esta reivindicação. A presente indicação já foi objeto de igual expediente de número 152/2013, de autoria deste vereador. Sala das Sessões, 24 de março de 2014, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 79/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador no uso de suas prerrogativas nesse legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a possibilidade de oferecer transporte escolar gratuito aos alunos da rede pública municipal, moradores dos bairros da Prefeitura, Sossego e Saroli, neste primeiro distrito.
Embora os bairros acima citados não fiquem tão distantes das escolas, temos que considerar que a topografia desses bairros torna difícil o acesso para aquelas crianças, obrigando os pais dos alunos, principalmente menores de idade, precisarem pagar uma condução particular para que seus filhos possam frequentar a escola. Porém, muitas famílias não têm condições de pagar, onerando seus orçamentos. Por tais razões, entendendo justificada a presente proposição, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito as providências cabíveis para o pronto atendimento. Tal proposição já foi objeto de igual teor em indicação de número 24/2013. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 80/2014. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando de suas prerrogativas nesse Legislativo Municipal, indica o excelentíssimo senhor prefeito que seja determinada a Secretaria competente a instalação de 5 braços de luz na Rua dos Eucaliptos, no bairro Varjão, neste 1º distrito. A referida rua, acima, já conta com os serviços de iluminação pública, porém de forma intercalada, causando assim vários pontos em total escuridão. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Esta proposição reitera a de número 408/2013, Sala das Sessões, em 24 de março de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 81/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando de suas prerrogativas nesse Legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a Secretaria competente manilhamento do canal de águas que passa entre a Rua das Tulipas e Rua São João, no bairro Varjão, 1º distrito. O canal acima citado é praticamente um esgoto a céu aberto, causando grande infortúnio aos moradores, sem contar os riscos de saúde pública, tornando a obra urgente e necessária. Sala de Sessões, 24 de março de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 82/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine junto à Secretaria competente a pavimentação da Rua Renato Breves e Rua Esperança neste 1º distrito de Piraí. Os moradores das localidades acima mencionadas vêm sofrendo os transtornos enfrentados com péssimas condições em que se encontram as ruas com muitos buracos, lama e poeira, dificultando o acesso das pessoas e veículos que por ali transitam. Vale ressaltar que essas ruas ligam a subida do EC ao Saroli, servindo de acesso aos bairros Sossego 1 e 2, Prefeitura, Saroli e Caiçara. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo providências para o pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador. Indicação número 83/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à Secretaria competente a viabilidade da construção de quebra-molas em todas as ruas do bairro Enseada das Garças, neste município. A realização desta obra visa dar mais segurança aos nossos munícipes que utilizam as ruas, visto que os veículos que por ali circulam o fazem em alta velocidade, possibilitando a ocorrência de acidentes. Face ao exposto e justificada a proposição, aguardo de Sua Excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de março de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Enderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para o exame das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 4/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Piraí, que estabelece auxílio para os profissionais integrantes do programa Mais Médicos selecionados para o município de Piraí. O projeto Mais Médicos para o Brasil tem a finalidade de aperfeiçoar médicos na atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde e faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê investimentos de infraestrutura, além do pagamento de bolsas e ajuda de custo aos profissionais médicos participantes do programa. Nesse contexto, a Bolsa Formação mensal e a ajuda de custos são pagos pelo Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação, moradia e transporte aos profissionais selecionados, que podem ser ofertadas em forma de pecúnia a título de auxílio.
Conforme previsto na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, também chamada Lei do Mais Médicos, os médicos são selecionados para atuar no programa durante 3 anos. Neste período, os profissionais formados no exterior terão registro profissional emitido pelo Ministério da Saúde, que lhes dará o direito de atuar exclusivamente na atenção básica das cidades que forem designados com acompanhamento de tutores e supervisores. Além disso, todos os profissionais fazem especialização em atenção básica oferecida pela Universidade Aberta do SUS, o UNASUS, na modalidade de educação à distância. O artigo 1º da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, dispõe sobre os objetivos do Programa Mais Médicos, que tem como finalidade precípua a formação de recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde. Portanto, a implantação do programa Mais Médicos leva em consideração a dificuldade de alocação de profissionais de saúde em áreas de maior vulnerabilidade econômica ou social e as necessidades das populações que vivem nas capitais e regiões metropolitanas e municípios do interior, bem como as necessidades específicas da população indígena. Para regulamentar a lei do Programa Mais Médicos, os Ministérios da Saúde e da Educação editaram a Portaria Interministerial número 1369, MS-MEC, de 8 de julho de 2013, que considera médico intercambista o profissional formado em instituição de educação superior estrangeira com habilitação para o exercício da medicina no exterior, estabelecendo no artigo 11 que a participação dos municípios e dos distritos do Distrito Federal na execução do projeto deverá ser formalizada na celebração do termo de adesão e compromisso nos termos do edital a ser publicado pela coordenação do projeto, mediante garantia de oferecer, dentre outros, moradia e alimentação adequada para o médico participante do projeto. Através da portaria número 5, de 18 de fevereiro de 2014, o coordenador do projeto Mais Médicos para o Brasil, que divulga o resultado da escolha e homologação de municípios do Mais Médico inscrito para o projeto, nos termos do edital número 4, de 16 de janeiro de 2014, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, foi contemplado o município de Piraí com um médico intercambista que deverá ser integrado na rede de atenção básica. Por outro lado, as obrigações estabelecidas no anexo do edital número 38, de 8 de julho de 2013, cláusula 3.1, alíneas I e J, e no anexo do edital número 50, assumidas pelo município de Piraí, quando da celebração do termo de adesão e compromisso, faça necessária a instituição, por meio de lei, de auxílio pecuniário para garantir o pagamento da alimentação, moradia e transporte dos médicos integrantes do projeto. Portanto, considerando a realidade dos custos de moradia, alimentação e transporte no âmbito do município de Piraí, calcula-se um valor médio mensal da ordem de R$ 2.000, a título de auxílio aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, conforme o projeto de lei encaminhado a esta Casa. De acordo com o projeto de lei número 4/2014, a concessão do auxílio instituído por esta lei não configura ao integrante do programa Mais Médicos qualquer vínculo empregatício ou de qualquer natureza junto ao município de Piraí. O auxílio instituído por esta lei caracteriza-se por verba de natureza indenizatória, portanto não configurando retribuição ou contraprestação por serviços prestados. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da lei em exame já se encontram apontados em seu artigo 6º, que correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim ao que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como as adequações necessárias no PPA e na LDO, visando sua harmonização, se for necessário. O projeto, portanto, atende perfeitamente aos objetivos a que se propõe, ajustando-se a sua formalização aos aspectos constitucional e legal, além de atender aos propósitos da oportunidade e conveniência, não havendo óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei número 4/2014, de acordo com o texto de sua apresentação. Sala das Comissões, 24 de março de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Enderson da Silva, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Conclusão das comissões
pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 24 de março de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social. Estamos convidando os vereadores da Câmara Municipal de Piraí para participar da reunião de apresentação do programa Rio Rural à comunidade de Arrozal, segunda microbacia a ser trabalhada. É um programa do governo do estado com recursos do Banco Mundial para incentivo nas atividades econômicas, agropecuárias e ambientais. Local, Casarão de Arrozal, data 26 de março de 2014, quarta-feira, às 18 horas. Emater Rio, escritório local de Piraí. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra do vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, companheiros vereadores, público presente. Bom, gente, no dia 22 de março se comemorou o Dia Mundial da Água. Em cima disso veio aquela grande notícia aí do governo de São Paulo, está querendo fazer um canal para fazer uma interligação que pegaria parte da água do Rio Paraíba para fazer uma interligação com o reservatório da Cantareira. E isso já saiu na mídia, nós estamos vendo aí a movimentação das câmaras de vereadores, dos municípios principalmente, a gente está aqui na Bahia, na bacia do Rio Paraíba do Sul, manifestando contra essa medida, porque o que a gente tem visto é que São Paulo, devido à grande poluição dos mananciais, hoje vive realmente uma situação lá em que o reservatório do Cantareira chegou a 15% da água. Esse final de semana tivemos bom índice pluviométrico, uma boa quantidade de chuvas, e aumentou 1% a capacidade lá de armazenamento de água do reservatório da Cantareira. A água, a gente tem que ter muito cuidado. É um recurso que domina o nosso universo. A gente vê que temos hoje 97,5% da água do universo é água salgada. Esses 2,5% que sobra, 1,7% é água que está nas calotas polares, água que estão nas geleiras. Apenas 0,8% da água que nós temos é água de rio ou lago, água de superfície. É água doce própria para consumo, sendo que uma parte se encontra no lençol Guarani, que aqui na nossa região, só na parte do sul, alguns municípios do estado de São Paulo, consegue lá, através de perfuração de poços, atingir o aquífero Guarani. Realmente é um lençol freático de grandes proporções, que dá para abastecer aí boa parte da nossa área territorial brasileira. Então a gente tem que ter muito cuidado na preservação de mananciais. O que a gente não tem observado, que grande parte desses governos que por aí passaram, não tiveram o cuidado de não deixar poluir. O Rio Paraíba mesmo, nós tivemos aí uma série de problemas de contaminação pelas indústrias químicas instaladas aí ao litoral do Rio Paraíba, principalmente a gente pegando ali de São José dos Campos para baixo. Em Resende tem uma empresa chamada Servap, ela chegou a jogar uma boa quantidade de inseticida dentro do nosso rio. E a gente vê também a CSN, que era uma grande poluidora, através do INEA, da Secretaria do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, diminuiu a poluição hoje jogada naquele Rio Paraíba. Então a gente hoje vive esse dilema. Cede o pedido lá do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ou não, para deixar que ele faça a captação de parte dessas águas. O Rio Paraíba, nos momentos de estiagem, momentos de seca, a gente já tem um baixo volume de vazão do rio. Eu conheço um pouco, porque trabalhei na Light. Lá em Santa Branca, um município colado com Jacareí, tem uma barragem que era simplesmente uma barragem reguladora da vazão do rio. É a barragem no município de Santa Branca, é um município bem pequenininho, mas que tem uma barragem gigante lá que ajuda a fazer a regulação da vazão. Aquela barragem, a única finalidade dela era armazenar água para, nos períodos de estiagem, mantivesse a vazão do rio
em torno aí de 220 ou 240 metros cúbicos por segundo. Dali para baixo a gente encontra depois em Funil, fizeram outras usinas, mas de menor capacidade, ali próximo à Cachoeira Paulista ali. Aí chegando em Funil, que é Itatiaia, eles fizeram uma barragem enorme, que é para geração de energia. São 2 máquinas geradoras de energia, e ele vem depois tocando o curso normal, chega em Barra do Piraí, nós bombeamos que vem aqui para a usina de Vigário. Isso é que a grande transposição que fala muito lá do Nordeste, é simplesmente você botar a bomba e troca o curso de um rio, deixando com que aquela quantidade que passa direto, que vai sair em São João da Barra, e uma parte é bombeada para Piraí, que é bombeada aqui para o reservatório de Vigário, e aí, ao descer ali a usina Nilo Peçanha, é gerada energia lá em 6 máquinas, que é o grande potencial de geração hoje, é a usina Nilo Peçanha, que desce ali onde a Escola da Light, ali é um túnel, que desce praticamente na vertical, que faz tocar aquelas usinas que gera a maior parte da energia que a Light tem no seu complexo gerador, é na usina Nilo Peçanha. As outras são usinas obsoletas que estão praticamente desativadas, que inclusive eles nem têm usado aquela água da represa de São João Marcos. São coisas independentes, a água que verte aqui do Rio Paraíba e a água que vem da represa de São João Marcos, é 2 complexos completamente separados. Então aí ele segue o curso dele, fizeram a usina de Paracambi, que atingiu até uma parte do município de Piraí, é uma usina nova agora, que chama de PCH, é pequena hidrelétrica, e continua ali, passa por ali Engenheiro Pedreira e sai lá no Guandu, uma parte é captada pela SEDAI, faz o tratamento, manda essa água para ser distribuída na cidade do Rio de Janeiro, e o restante deságua na Baía de Sepetiba, atendendo uma série de empresas, ali tem a Brahma, Cozigua, tem agora essa CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Então esse rio, não só para os produtores rurais, como para esses complexos, esse enorme conjunto de empresas que inclusive estão se instalando agora ali no Distrito Industrial de Resende, em todo o Vale do Paraíba, esse rio ele é importantíssimo. Então, se permitir tirar uma boa parte da quantidade dessa água, já é correr mais um risco, porque não sabe depois se vai conseguir manter esse rio, tem o problema da salinização da água na Foz, lá em São João da Barra, lá em São Fidélis, naquela região do norte Fluminense, do noroeste fluminense, onde a água ali, se você diminuir a água doce, cada vez mais tem a penetração da água do Oceano Atlântico, que causa uma salinização da água ali para dentro, já da onde deságua o Rio Paraíba do Sul. Temos esse dilema, hoje é um dilema político, eles estão fazendo os estudos técnicos, mas pela lógica, eu acho que até a nossa Câmara, que deveria fazer um manifesto, a gente poderia fazer um manifesto aqui, todos os vereadores, assinando em conjunto, para a gente mandar isso para o nosso governador do estado aí, que a partir do dia 3 vai ser o Luiz Fernando Pezão, a gente fazer um manifesto, que a gente é contra esse tipo de atitude, para que o governo de São Paulo procure preservar lá o Tietê, preservar lá a represa de Guarapiranga e outros mananciais mais que ele tem, que a cidade de São Paulo merece ser abatida com água doce. A água é vida. Sem a água nós não vamos a lugar nenhum. Não tem plantação. Para a gente ter uma ideia, eu estava lendo alguns livros ali, algumas reportagens, para se produzir 1 quilo de soja gasta 100 litros de água. Então a gente observa como a água é importante. As indústrias aí de cerveja, por exemplo, a matéria-prima é água. Aqui mesmo na nossa Ambev ali, a matéria-prima principal ali para produzir o refrigerante, produzir a cerveja, tem que ser água. Grande parte das empresas, até automobilísticas, seja lá o que for, de computadores, elas precisam de água. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que é importante que a cada dia que a gente vai amadurecendo e conhecendo nosso direito de cidadania, a gente está preservando os interesses aqui do nosso estado, preservando os interesses do nosso município. Piraí é um complexo, a gente tem a represa de Ribeirão das Lajes, manda uma boa parte daquela água ali para abastecer o Rio de Janeiro. A água que abastece o Rio de Janeiro, que é essa que é bombeada, também é importantíssima estrategicamente para a existência da área metropolitana, da cidade do Rio de Janeiro, do município maior que é o Rio, onde lá a gente tem 10 milhões de pessoas que são abastecidas com essa água que é passada dentro do município de Piraí. Então, eu acho da maior importância, nós vereadores aqui, fazermos aqui um manifesto contrário a ceder
essa quantidade de água está sendo pedida pelo governador de São Paulo. Eu vi já a entrevista do próprio Sérgio Cabral dizendo que vai ser contra esse tipo de atitude, que não vai permitir que se faça um túnel, um canal lá fazendo a interligação de um dos rios que abastece aqui, ajuda na nascente lá do Rio Paraíba, e levar para o reservatório da Cantareira. E a gente também aqui, como a atividade do nosso município também depende bastante dessa água, e passa dentro do nosso município a água que vai lá para a cidade do Rio, eu acho que seria da maior importância a gente fazer esse manifesto. Uma outra situação que a gente tem visto, e eu acho isso da maior importância, vivemos momentos aí da política que a gente vê a cada hora mais as denúncias começando a brotar aí de todos os lados, denúncias aí contra a Petrobras, problema seríssimo que hoje a gente está vendo, o problema dos trens lá de São Paulo, daquele negócio que houve da Siemens, da Alstom, na época que foi aqueles governos, problema que se fala muito sobre o mensalão, que foi o mensalão mineiro também, que teve lá no estado de Minas, além do mensalão propriamente dito, que foi esse grande julgamento aí que condenou a boa parte da culpa do Partido dos Trabalhadores, hoje estão cumprindo pena lá no presídio da Papuda, em Brasília. 1 minuto, vereador. Então, a gente tem observado nesse dia a dia que cada dia mais surge esse absurdo aí. Eu tenho comigo uma consciência que eu acho que o Brasil precisa de passar urgentemente por uma reforma tributária. Hoje, cada cidadão brasileiro, cada um, seja ele pagador de imposto ou não, a gente paga R$ 657 por mês de impostos para essa nação. Uma parte desses impostos, a maior parte, em torno de 40%, vai para pagar aposentadorias e pensões do INSS. Paga-se hoje um valor que menos que se arrecada, então tem que completar com esses impostos. Aí uma outra parte, em torno de 15%, vai para pagamento de juros da dívida pública. É dinheiro que o governo toma do mercado, pagando juro para poder preencher, que o que ele arrecada não é suficiente para poder estar cobrindo as despesas. Então, isso é pagamento de juro da dívida. É em torno de 220 bilhões ano. 220 bilhões anos. Então, a gente vai vendo que o pobre, as pessoas que realmente fazem um consumo nesse país, pagam um absurdo de imposto. Nós estamos vendo aí nossa conta de luz, nossa conta de telefone, observem bem, são 29% de ICMS. 29%. O imposto de renda é uma alíquota também bastante pesada, todo assalariado é retido na fonte 27,5%. Então, acho que o Brasil hoje precisava de trabalhar com uma certa celeridade no Congresso Nacional, fazendo uma reforma tributária urgente. O povo, eu acho que não aguenta mais, a gente paga o dinheiro que você ganha durante todo o ano, em torno de 39% a 40% fica para o governo em forma de impostos, para manter essa máquina pública. Isso é um absurdo, porque corre a sonegação, uma coisa absurda. Empresas hoje, um empresário fala assim, empresa para sobreviver tem que sonegar, senão ela não consegue. A carga tributária em cima dos nossos empresários é um absurdo, então faz com que uma série de empresas não venha trazer investimento para dentro desse país, não gerando emprego, não gerando essa economia para crescer devido à grande carga tributária. Vamos ter que trabalhar dessa forma aí para poder botar o Brasil novamente nos investimentos que gerem emprego, que gerem um PIB maior para essa nação. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu quero corroborar aqui com as palavras do nobre vereador Alzimiro. Acho que o manifesto proposto aqui é algo interessante. Estudos estão sendo feitos, vereador, no sentido de saber da viabilidade ou não dessa transposição, né? Mas, a princípio, já há um entendimento contrário a essa solicitação que vem sendo feita pelo governo de São Paulo. O mesmo não fez o dever de casa, ao longo dos anos abandonou, né, os seus mananciais, não trataram como deveriam ter tratado. O dinheiro público para isso existe, os investimentos, dinheiro do BID, inclusive, dinheiro internacional,
é investido no Brasil para isso. O próprio Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas vem recebendo investimentos milionários. Mas, infelizmente, boa parte desses recursos escoam pelo ralo, né? São desviados, são roubados. Essa é a verdade. E agora querem transferir uma conta, uma responsabilidade para o nosso Estado. Sabemos que os nossos irmãos paulistas, né, precisam também, nós somos uma nação, o país é um só. E nós precisamos dividir as nossas riquezas. Mas não podemos fazer isso em detrimento das nossas necessidades como Estado. Então há de se buscar um meio termo, chegar a um entendimento de forma que eles possam ser atendidos, mas que não nos prejudique. Eu acho que o manifesto é válido para que a gente, pelo menos, se posicione aqui quanto à indignação, né? Afinal de contas, nós temos vivido disso no Brasil, de indignação. Tudo é motivo para isso. É muito dinheiro, né, e pouco investimento. Vou até ler aqui uma frase, está na revista Veja, do jogador de futebol Rogério Ceni. Ele comenta o seguinte: o governo brasileiro vai sediar a Olimpíada e atleta tem que fazer vaquinha para poder treinar. Até para o mensalão eles arrecadam mais do que para o esporte. É verdade, né? A gente sabe que é verdade. O vereador comentou a respeito da Ambev, eu queria comentar aqui, eu não pude estar presente lá na inauguração da nova linha de produção da cerveja Budweiser, e obviamente que é de grande importância, grande relevância para o município, não só, né, pelos empregos que são gerados, me parece que cerca de 60 empregos diretos, todos aqueles que foram gerados até então, e os indiretos que acabam por serem gerados também, quando investimentos como esses acontecem, mas também pela arrecadação, pela receita, né? A nossa receita, consequentemente uma linha nova, aumenta-se o volume de vendas e nós passamos a ter então uma fatia, uma participação maior nesse resultado. Comentar, vereador Alzimiro, que a empresa Ambev, ela é a terceira empresa na América, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na América do Sul, é a terceira empresa em faturamento dos Estados Unidos, da América do Norte, a América do Sul é a terceira maior empresa em faturamento. É a terceira maior empresa mais rentável, estando acima, inclusive, da nossa Petrobras. A Ambev como um todo, né? Todo o grupo Ambev. E, infelizmente, nós temos visto, temos assistido aí, há poucos dias estourou aí o escândalo do governo federal referente à compra da refinaria de Pasadena, ou Passadena, como queiram pronunciar. Há cerca de 1 ano e meio, eu falei sobre isso aqui. Eu relatei esse fato aqui, que a Petrobras havia comprado por 42 bilhões de dólares, né, milhões de dólares, aliás, minto, que a Áustria teria vendido, né, por 42 milhões de dólares, e o Brasil já havia pago 1 bilhão 180 milhões de dólares por uma refinaria que valia em 2006 42 milhões de dólares, 42 milhões e meio. Nós estamos falando de algo em torno de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Daria para se fazer mais ou menos umas 95 mil casas populares de bom padrão, na faixa de 30 mil reais cada uma. Seriam quase 100 mil famílias sendo assistidas, né? E esse dinheiro, nós não sabemos exatamente onde foi parar, né? No bolso dessas famílias aqui no foro. Então, essa é uma das grandes vergonhas desse país, uma das grandes mazelas desse país. Não se cuida do que é público. Ninguém é responsável agora. A presidente Dilma, à época, era a responsável. Ela era a presidente do Conselho da Petrobras. Ela autorizou a compra. E agora diz que não sabe, que não faz parte. Só assinou 50%, os outros 50% não assinou. Quer dizer, não existe o culpado. Não é filho feio, não tem pai. Não é? O culpado somos nós, que somos um bando de trouxas, de otários, né, que elegemos essa gente, que sustentamos essas situações. Nós é que somos os culpados. Então, eu queria só relatar alguns dados referentes a isso. A gente está falando aqui de números, né? E eu fiz uma anotação breve. A Astra Oil, vereador Alzimiro, fez uma referência aí, a refinaria, né, o nome dela, Astra Oil. Em 2008, houve um desentendimento, uma decisão judicial que obrigou a Petrobras a comprar a parte da Astra. Existe uma questão legal que constava no contrato, que havia sido ignorado, que lá na frente foi cobrado. Né, assim, o valor da aquisição chegou a 1 bilhão 180 milhões de dólares, 27 vezes mais o que a Astra havia desembolsado.
Mas é um negócio da China, né? Para quem vendeu, não para nós que compramos. Então a gente tem infelizmente que conviver com essas coisas, né? A Petrobras vem perdendo valor de mercado nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos. A Petrobras estava entre as 12 maiores empresas do mundo. Hoje ela não vigora entre as 120. Em 4 anos, o grau de endividamento da Petrobras só aumenta. Usaram a Petrobras, usam a Petrobras para fazer politicagem. Nós estamos vendo uma grande empresa, a maior empresa desse país, a maior riqueza desse país em termos de empresa, depois dela Vale do Rio Doce, também que tem um grande potencial, quebrando, literalmente quebrando. É isso que nós estamos assistindo pacificamente. Nós estamos vendo o governo agora do presidente Lula, e em seguida da presidente Dilma, criando uma nova estatal. Por que se criar uma nova estatal para se tratar, para se cuidar do mesmo produto, que é o petróleo? Para se cuidar do pré-sal, as descobertas do pré-sal. Por que a criação dessa nova empresa? Qual o motivo? Vamos quebrar a Petrobras? Está quebrando mesmo? Vamos privatizar a Petrobras? Por que se criar a nova? Para se gerar mais 500 empregos, 500 carros, 500 diretorias, mais uma centena de milhares de outros, para atender às necessidades políticas das suas bases aliadas? Essa é a grande vergonha do Brasil, senhores. Nós temos aí, vivemos, já foi citado aqui por mim e demais colegas aqui várias vezes, a importância quanto à responsabilidade que nós temos em nossas mãos, no que diz respeito ao voto. Nós precisamos votar e precisamos mudar essa situação, esse quadro. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de apologia, eu não estou aqui fazendo críticas à pessoa Dilma, à pessoa Lula, estou fazendo crítica aos políticos como um todo. Entra ano, sai ano, entra um grupo, sai outro, e a coisa continua, não tem fim. Não tem fim. O interesse público não é o que interessa, não é o que vale. O que vale são as nossas necessidades pessoais, são as nossas conquistas, as nossas realizações. Quer dizer, o homem se coloca acima, né, esses canalhas, esses vagabundos, se colocam acima do povo, de um todo. É uma meia dúzia, né, arrebentando com 200 milhões. Nós vivemos há pouco tempo, muitos aqui talvez não tenham participado, mais jovens, talvez o Júnior, que é jovem ainda, mas tem conhecimento sobre o fato, a questão das diretas já. O movimento que aconteceu nesse país em 84, era um momento de transformação, um momento em que o povo foi para a rua, em que as pessoas se mobilizaram em busca de uma mudança real, para que nós pudéssemos voltar a eleger um presidente, não mais o ser eleito, ser escolhido pelos militares, para que a gente pudesse dar nome, dar uma condição diferente a esse país, dar uma forma diferente de se conduzir o país, através de alguém eleito pelo povo. Infelizmente não aconteceu em 84, o projeto foi rejeitado, não foi votado em 85, mas assim mesmo foi uma eleição indireta, não foi direta. Eleição direta só em 89 com o Collor. Né? Essa de 86 foi eleito o Tancredo, que infelizmente faleceu, não assumiu, e nós tivemos que aturar, aguentar aquela mala do Sarney durante anos, e está até hoje lá no Congresso como presidente, e já se eternizou, é um dinossauro. Aquilo ali não, a impressão que eu tenho é que ele não vai sair nunca, que não vai acabar nunca essa angústia, esse terror, esse filme de terror. De lá para cá, nós tivemos a oportunidade de escolher. Nós escolhemos o Collor, que nos enganou. O caçador de Marajás, aquele que se apresentou como um referencial no que diz respeito à mudança, só nos fez roubar. Colocou um ministro maluco, o imexível do Magre, colocou a Zélia, uma ladra, que saqueou, que roubou os nossos recursos, que tomou o dinheiro da poupança, daqueles... Poupança! Famílias e famílias passaram fome, passaram necessidade pela canalice desses vagabundos. Eles não sabiam o que estavam fazendo, estavam brincando com o Brasil, estavam brincando de administrar o Brasil. Como o Brasil é muito rico, como o Brasil é um país de grandes riquezas, de um povo maravilhoso, um povo pacato, pacífico, trabalhador, honesto, o Brasil não quebra. O Brasil atura e aguenta essa roubalheira, essa bandalheira ao longo desses anos todos. Vieram outros presidentes, passou pelo Itamar Franco, por exemplo,
nós já tínhamos uma indústria automobilística se modernizando, nós já estávamos com o nosso mercado aberto para importação, exportação. Vem o Itamar Franco através de um lobby, de um lobista qualquer da indústria automobilística e me ressuscita o Fusca. Carro já fora de padrão, fora de moda. Um carro que nos Estados Unidos não se vendia desde 69. Não só pelo embargo contra os alemães, contra a Alemanha, mas por conta da fragilidade do carro, a falta de estrutura, de segurança. O Itamar ressuscita o Fusca em 1995. Coisas do Brasil. Coisas do Brasil. Tivemos a felicidade de ter o Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, diferenciado, conseguiu colocar a economia do Brasil nos eixos, e de lá para cá nós só tivemos crescimento. Mas esse crescimento não se deu em função apenas do Fernando Henrique, ou do Lula, ou agora da Dilma. Se deu em função do que é o Brasil, das riquezas naturais do Brasil. O Brasil tem e muito a oferecer ainda, muito. Mas o que eu receio é que todas essas riquezas se esgotem. Um dia vão se esgotar. Se essa bandalheira não acabar, se essa covardia não acabar, se nós não acabarmos de vez com essas políticas assistencialistas, populistas, e trabalharmos de forma séria para fazer com que as coisas aconteçam de forma igual para todos, infelizmente, senhores, talvez eu não veja, né? Eu não tenha condições de estar assistindo a isso, porque, infelizmente, o processo é muito lento, o processo é moroso, um processo de transformação é muito lento. E ainda assim a gente vê, nós assistimos há poucos dias agora, a Marcha da Família, meia dúzia de pessoas que, na minha opinião, não estão preparadas, não têm conhecimento, não estudaram, não conhecem a história e não têm amor próprio. Pessoas que foram para a rua pedir a volta dos militares do poder, a volta da ditadura. Pessoas que não sabem o que é uma ditadura. A grande maioria eram ex-militares que lá estavam, uma minoria de pessoas que foram às ruas, mas a grande maioria era composta por militares aposentados e jovens que não conhecem a história. Aqueles que conhecem a história não participaram dessa marcha ridícula, que estava pedindo, que estava ali implorando o retorno, a volta da ditadura, para que os militares voltassem. O problema não está só na ditadura, no regime militar. O problema está no homem, não no regime. O homem é que precisa ser consertado, precisa ser endireitado. O homem é que tem que entender que ele precisa trabalhar e gerar para que todos possam sobreviver de forma igual. Isso, infelizmente, não acontece. Os nossos políticos não aprenderam e não sei se vão aprender. De qualquer forma, fica aqui o meu registro, o meu relato, mais uma vez. Vamos ter compromisso, responsabilidade na hora do voto. Vamos escolher, vamos avaliar, vamos analisar essas situações todas que são colocadas para a gente no dia a dia. Nós vemos através da televisão, dos jornais, revistas. Vamos analisar e escolher nomes que realmente possam fazer a diferença. E tentar, aos poucos, retirar essa turma que está lá do Congresso. Vão morrer um dia, né? Lógico. Não são todos que são imortais como o Sarney, né? Os ruins um dia também vão se embora. Mas vamos torcer para que a grande maioria, a gente possa mudar essa grande maioria no voto, e não pela lei natural. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação única o requerimento 29/2014 do vereador José Paulo de Carvalho, o Russo, requerendo a Empresa Brasileira de Correios a entrega de correspondência nos bairros Vale Verde 1 e 2. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o requerimento 30/2014 do vereador Charles Torres Dias, requerendo a Light troca de poste na rua Luiz Pasteur. Os vereadores no bairro Copilândia. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, companheiros, hoje nessa matéria que eu apresentei, eu acho de maior relevância que a equipe do nosso prefeito pudesse elaborar o orçamento para o ano seguinte, onde tivesse
os investimentos que vão ser feitos no município serem com a participação popular. A gente faria audiência pública aqui na Câmara e a população daquele bairro, do distrito onde fosse fazer uma obra, pudesse também dar sua opinião, dar o seu aval, para que, se aquela era realmente a obra que ela precisava e que está se destinando o recurso público para poder executar. Eu vejo alguns municípios que às vezes fazem uso dessa ferramenta e tem dado uma grande margem de acerto. E traz o povo a estar participando, estar com cidadania, a estar sendo consciente daquilo realmente que ele quer para o bairro. Então isso, a gente sabe assim, um município hoje, o custeio de um município que a gente coloca é até 60%, é gasto com pessoal, uma série de outras despesas fixas que se mantém, e o que sobra para o investimento até é pequeno, seria uma pequena parcela da RC, da Receita Corrente Líquida, que você vai fazer investimento no município. Então seria até uma coisa, não seria tão relevante o volume de dinheiro que se aplica no dia a dia aí nas obras. Mas eu acho que seria de um valor social para a participação daquele cidadão, ele vendo que ele está sendo uma peça importante, faria uma gestão mais democrática e traria tipo um aval desse povo a estar te ajudando a construir, como diz o nosso lema lá, Piraí a gente constrói junto. Então, sem dúvida, eu acho que o prefeito veio de uns partidos de esquerda, ele era do PCdoB, e ele tem essa formação socialista, então eu acho que com carinho a equipe técnica vê lá se realmente a parte dos investimentos no município, que grande parte do nosso recurso são absorvidos, são pagamentos com despesa de pessoal e uma série de outras despesas fixas. Então, aquilo que seria a parte de investimento, principalmente algumas obras, praças, recapeamento, construção de muros, o que pudesse trazer a população para ajudar a estar opinando, construção de posto de saúde, algumas reformas que eu acho até, algumas extemporâneas. Eu digo isso porque tem obras que a gente vê a inauguração da obra, um ano depois está fazendo reforma na obra. Uma coisa até absurda, a gente vê algumas escolas, alguns postos de saúde que são construídos, um ano, às vezes no máximo 2 anos, aquilo está cheio de tapume lá, reformando novamente. Então, acho que isso aí a gente tem que até estar observando com mais rigor, para que essas obras não durem tão pouco. A gente faz uma casa para a gente, às vezes você faz uma reforma, uma pintura, 5 anos, 10 anos depois. Aqui, a obra pública, você nem bem terminou, já começa uma outra obra reformando aquilo que já foi feito. Então, acho que a gente tem que trabalhar com certo rigor, e eu faço a sugestão hoje nessa sessão para que, se o prefeito achar a ideia simpática, implantar no nosso município também a parte do orçamento participativo. Isso aonde foi feito, vocês não têm a menor dúvida que foi de grande aceitação popular. É uma coisa importante que a população vai adquirindo direito, vai se imbuindo de trabalhar vigiando os gastos dos recursos públicos. Eu acho que isso aí, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante o nosso município. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, mais vereadores, público presente. Eu fiz um requerimento ao DR para se pintar a faixa de pedestre na subida em frente ao cemitério. Ontem já havia uma, está apagada. Hoje, cada dia mais, o fluxo de carro é intenso e só tem quebra-mola de um lado. Eu pedi um quebra-mola do outro lado, e isso faz com que os motoristas diminuam a velocidade e pintar aquela faixa que é muito importante. Tem pessoas idosas que atravessam ali e só tem quem não vai de carro, que vai a pé, só tem aquela passagem por ali. E já soube de casos de pessoas que iam ser atropeladas lá, precisou auxílio de outras pessoas para ajudar. Eu acho que se o nosso secretário falar com o Dr. Paulo, que é o responsável pelo DR aí, eu tenho certeza absoluta que faria isso sem burocracia alguma, sem maiores problemas. Tenho certeza, conheço o Dr. Paulo, sei que ele é uma pessoa que adora somar, que adora ajudar. Pedi também quebra-molas no Enseada das Garças, no bairro lá, estão reclamando que pessoas correm demais lá. Infelizmente,
quando você tem uma rua cheia de buraco, aí vem todo mundo reclamar que para poder asfaltar a rua. Se asfalta a rua, aí infelizmente tem uns engraçadinhos que fazem daquilo lá uma pista de corrida e que oferece risco a todos os moradores. Aí você tem que ter esse transtorno quebra-mola. Quebra-mola é uma coisa horrorosa, infelizmente, mas é a única coisa que respeita. Você coloca um guarda de trânsito, está arriscado de pegar a propina e não multar ninguém. Então, ou um sinal eletrônico para multar quem está correndo muito, que não é o caso lá. Então, o mais barato, o mais viável, que todo mundo vai respeitar é o quebra-mola. Porque ele não tem jeito, ninguém vai subornar ele, que ele não sai da frente de jeito nenhum. Então, acho que tem que ter, infelizmente, nós temos que causar transtorno para a gente para poder que as pessoas nos respeitem. É complicado nessa nossa vida. E, por último, a pavimentação da rua Renato Breves, essa rua que vai do EC e que faz a ligação com o Morro do Saroli, com o Morro do Sossego, e que há tanto tempo está nas condições que está de chão. Eu acho que é uma rua importantíssima para o nosso município. É a segunda ligação que tem os outros morros do Sossego e tudo. E em época de chuva fica intransitável, fica horrorosa. E eu também queria colaborar com o vereador Charles, com o vereador Zimiro, na palavra deles aí. Infelizmente, essa roubalheira que existe no nosso país, que não quebrou porque nós somos um país rico, e essas violências que existem aí. Isso eu acho que se resolveria um pouco quando nós reformássemos o Código Penal, que é uma vergonha o nosso Código Penal, e também uma reforma tributária. Hoje o trabalhador desse país paga tudo, não tem direito de nada. Nós temos que pagar. Se não pagar, se você vai fazer uma concorrência qualquer coisa, empresa privada aí, empresa estatal aí, você tem que estar com as suas licenças em dia. Se tiver uma coisa que se atrasou, o NPS, qualquer, eles não te dão essa certidão, você não pode participar. Então, quem anda direito é cobrado e eles têm como cobrar. Agora, o safado, o malandro, o ladrão, não tem problema algum. Porque simplesmente o Código Penal, o cara é condenado a 30 anos, aí se ele cumprir direitinho, ele cai lá para 1/3 ou menos que isso a pena dele. Deveria ser o contrário. Se ele não cumprisse direito, dobraria a pena dele. Isso já resolveria uma grande parte dos problemas. A cada dia mais a gente vive enjaulado, com medo. Aqui em Piraí mesmo tem casos aí de pessoas que foram roubadas, denunciou, se pegou a pessoa que estava roubando em flagrante, tudo direitinho, 2, 3 dias depois a pessoa estava na rua, solta. Quer dizer, o cara denunciou e agora deve estar correndo o risco de ser roubado ou ser morto, alguém fazer alguma coisa contra a sua família, porque o ladrão está na rua. Ele sabe que não vai acontecer nada com ele, porque ele foi na delegacia, fez uma visita lá, ficou uns 2 dias lá só e voltou. Então cada dia está pior. Nós não temos o que fazer. Se pega um de menor aí, de 17 anos aí, que vem e pode te bater do jeito que for, se você responder, se tiver alguém com o celular lá e fotografou, pronto, você está ferrado. Você bateu numa criança. Você bateu num de menor. Né? Se você pega aí, se a polícia dá uma coça num bandido aí que está roubando, que está machucando alguém, se alguém for lá fotografar, a polícia está ferrada. Que aí vem o jornal, acusa que a polícia é violenta, que isso e aquilo. Mas se esse mesmo bandido pegar uma criança aí de 2, 3 anos, igual acontece aí, estuprar e matar, tranquilo. Pouco tempo depois, está liberado. Se ele for para um presídio, ele vira noiva lá. É a única coisa que ainda te deixa um pouco assim, maneira maluca, mas confortável, você saber que um cara desse virou a noiva dos bandidos lá dentro. Mas nós não temos segurança nenhuma. Então, enquanto não tiver uma reforma tributária para a gente poder pagar menos imposto e poder usar mais o dinheiro que a gente ganha, pelo menos para que a gente trabalha muito, poder usufruir. Porque quem não trabalha come e bebe do mesmo jeito, e quem paga a conta somos nós. E uma reforma penal, para ver se colocam os bandidos na cadeia ou, sei lá, de repente, uma coisa
um grau mais elevado um pouquinho para poder ter respeito nesse país. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer o uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Trouxe hoje para essa casa, presidente, uma indicação solicitando do governo executivo uma reforma o mais rápido possível lá onde está funcionando a odontologia Rosal. Estive lá hoje mais uma vez para poder notar tudo, para poder saber o que eu colocaria na minha indicação aqui. Quero, inclusive, fazer aqui das palavras do colega vereador Russo, aqui de semana passada, ele tem toda a razão. O prédio, a sala está muito precária. Penso eu que essa providência teria que ter tomado mais rápida, porque estava na programação que o PSF de Arrozal entraria em reforma, então eles teriam ganhado muito se tivesse preparado essa sala lá antes que mudasse a odontologia para aquela sala. Então é de muita importância, a parte elétrica está muito precária, o ar-condicionado não tem, o teto, o gesso está com buraco quebrado, muito ruim, precisando de uma pintura, coisa rápida, que se quiser resolver, resolve rápido. Então, de uma boa pintura, mexer na parte elétrica, colocar o ar-condicionado, fazer com que a internet chegue dentro da sala, não estava, ou pedir amanhã com o Osni para ver se ele nos ajuda nisso aí. O Osni é muito atencioso nessa parte. E vou também pedir, falar diretamente, estou falando com os colegas vereadores que fiz a indicação hoje, vou pedir para que o prefeito amanhã, falar com ele pessoalmente, pelo telefone ou pessoalmente, que tome as providências o mais rápido possível, porque é realmente muito importante. Penso eu, essa indicação, ela é, não sei se é a 27 ou a 30 indicação minha do ano passado que eu fiz aqui. Então, se tivesse sido atendida, agora nós não estaria passando por essa necessidade. Mas eu acredito que o prefeito vai dar uma atenção e vai resolver o mais rápido possível. Tá? Eu gostaria também aqui de fazer alguns comentários a respeito do discurso do colega vereador Alzimiro e do Charles Alzimiro. Quero dizer para vocês que o discurso de vocês me chama muito a atenção, eu presto muita atenção aqui, porque realmente fala de coisas muito importantes. Muitas das vezes a gente acha, por nós estar aqui como um parlamentar do município, nós não temos nada a ver com o que está acontecendo em São Paulo e Brasília. Temos sim, entendeu? Temos. Essa palavra não tem nada a ver, ela é muito complicada. Eu tenho assistido muitos fatos acontecidos quando existe um cara que ele mora do lado da sua casa e você tem o conhecimento que ali aquele cara ele é um traficante, que ali ele tem feito uso de venda de droga e prejudicando muito jovem e através desse jovem prejudicando destruindo muitas famílias. Aí você fala, pô, mas isso não é problema meu, não é problema seu, enquanto aquele traficante não vai viciar ou oferecer a droga para o seu filho. Porque a partir do dia que ele oferecer para o seu filho e começar a arrumar uma desavença na sua família, aí vai passar a ser problema seu. Assim é o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo em Brasília. Eu tenho me esforçado para poder estar acompanhando tudo o que está acontecendo em Brasília, porque aquilo que o vereador Charles falou, eles representam milhões e milhões de pessoas, entendeu? Então, eles precisam, entendeu, estar lá com uma proposta que traga benefício à sociedade. Eu estou acompanhando a matéria a respeito do seu Eduardo Cunha e Renan Calheiro, que tenta de todas as formas negociar com a Dilma ministérios para que eles levem vantagem. Não estão preocupados em apresentar uma proposta com a plataforma de um bom projeto que vai beneficiar várias e várias famílias ou trabalhadores, cidadão brasileiro. Então, deveria pensar diferente. E essa é uma oportunidade que nós temos para nós fazer uma reciclagem, avaliar bem quais são os representantes que nós vamos apoiar
nessa próxima eleição que vai acontecer. Isso é muito importante. Graças a Deus, ainda temos bons representantes, é de conhecimento de todos nós aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o que nos interessa, que tem nos ajudado, mas ele vai lá para Brasília e ele precisa ter um comportamento que não venha nos decepcionar amanhã ou depois. Então, quero registrar aqui, é muito importante essa fala do Alzimiro e do vereador Charles, isso é muito bom. Eu quero também aqui deixar aqui, falar alguma coisa, que tivemos semana passada a visita, eu, o vereador Prico, convidei os demais vereadores, mas alguns não puderam ir, certamente por um motivo justo, mas eu quero deixar registrado que todas as vezes que nós tivermos visita, que aquele que puder nos ajuda, porque eu tenho feito esse acompanhamento, tá? Tivemos lá no Morro do Saroli, no Muro do Saroli, do Asilo, da Santa Teresa, inclusive, por sinal, o vereador Prico viu, fomos acompanhados pelo engenheiro João, pelo Henrique e pelo Pedro, que são fiscais dos muros. O secretário Roberto tinha um compromisso no Tribunal de Contas em Barra do Piraí, não é lá que ele iria, vereador? Ministério Público. Ministério Público. E ele não pôde nos acompanhar, mas mandou 3 com todas as informações para nos acompanhar. Os 3 muros, por sinal, estão muito bem feitos, mas a reclamação a qual chegou ao colega vereador tinha sentido, os muros não têm condições de ficar sem guarda-corpo, porque não foi construído, principalmente ali no Saroli, um muro de 1,5 metro, 2 metros, não, foi construído um muro de 4 metros e pouco de altura, na margem da rua, na frente das residências todinha. Então, se uma criança cai de uma altura de 1,5 metro, com certeza a fratura vai ser uma, mas se cai de uma altura de 4,5 metros de altura, se torna realmente muito perigoso. E foi anotado tudo, atendida a nossa visita, e se comprometeram em tomar uma providência. Tá? Quero dizer para vocês que eu estive também junto com o secretário Roberto, foi afirmado que a Quito Construtora, que é a responsável pela escola da Ponte da Laranjeira e lá da creche de Arrozal, realmente não tem condições de continuar. Vai ser iniciado o processo, aquilo que nós falamos lá atrás, que não seria bom, que nós não queríamos que acontecesse, processo de retirada dessa empresa e para que seja feita uma nova licitação para que uma outra empresa continue a obra. Então, isso aí vai ser muito ruim. A Rosal, eu tive até informação hoje, amanhã vou procurar o secretário novamente, pessoalmente. O vigia que estava lá pela Saquito, o último dia dele lá foi ontem. Então, precisa ser tomada a providência de colocar um tapume, fechar mesmo aquela obra, porque tem muitas coisas colocadas no local lá, registro, torneira, tudo colocado. Daqui a pouco está lá sendo invadido lá, vão quebrar aquilo tudo. Então, que fique registrado que amanhã vou procurar, que eles tomem as providências para que amanhã ou depois não chegue o nosso conhecimento aqui que a obra lá em Rosal foi saqueada. Infelizmente, na comunidade, nem todos a gente pode ter eles como um vigia, como um colaborador. Tem aqueles que têm maus intenções e nós não temos como ficar lá tomando conta deles. Tá? Eu quero também registrar aqui que eu fiquei muito satisfeito com essa visita lá na Ambev, mas eu fiquei muito comovido também com a visita que fizemos ali na Utility, mais conhecido como Call Center. Por quê? Porque nós estamos aí, junto ao governo, batalhando, aprovando se as empresas estão vindo para cá, e ali tivemos a oportunidade de estar diante de 248 jovens na nossa frente ali, já empregado ali. Não é aquele emprego que todos desejavam, mas foi dito ali pelo prefeito, e muito bem dito, não é apenas um emprego, é inclusive uma oportunidade de experiência que todos que ali estão adquirindo. Então, ali tinha ali mais ou menos 70% a 80% de jovem mulher e uns 30% de jovem homens. Então, foi muito importante o número de pessoas que nós vimos ali já trabalhando com a proposta ali da chefia maior dos italianos que ali estava, de chegar a 300 empregos. Então, realmente, foi muito importante, tá? Essa é a informação que eu queria deixar, presidente. E dizer que amanhã estarei indo, se algum vereador quiser ir, eu vou estar amanhã indo lá no posto de saúde, no PSF, para ver a visita da obra que iniciou lá, a reforma na parte de tela e tubulação do ginásio poliesportivo Uraí Guimarães, porque eu já vi a placa colocada lá, então eu vou lá ver como é que está funcionando, quem que está tocando, como é que vai ser, tá? Hoje também estive lá na obra da Ponte da Pitangueira em Rosal, graças a Deus já deu uma arrancada melhor, já chegou lá
os radiers, forma toda pronta, eles já iam colocar para o lugar hoje para poder iniciar o ranking da base da ponte lá. Esperamos que o mais rápido possível aquela ponte esteja pronta, porque está criando um grande desgaste para todos nós e o maior desgaste para aquela comunidade que lá do outro lado vive, que está sendo muito prejudicado com a falta da ponte. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Eu gostaria de abordar alguns assuntos aqui, nessa hora, no quadro aqui da explicação pessoal, que faz referência a tudo que foi falado pelos senhores aqui, né, hoje em plenário. Eu, com uma certa tristeza e desencantamento, eu ouço certas coisas, né, que infelizmente continuam a acontecer. A gente não vê a evolução como a gente gostaria que ela acontecesse. Eu penso, vereador Alzemiro, e falo isso de uma forma muito respeitosa, mas de uma forma muito objetiva e direta. Eu penso que nós não tenhamos nada a ensinar ao prefeito Luiz Antônio. Ele tem mais de 20 anos de experiência política. Ele foi vereador, presidente dessa casa, foi secretário municipal, secretário de Estado ou vice-subsecretário, vice-prefeito e hoje prefeito. Penso eu, repito, que nós não tenhamos nada a ensinar ao prefeito Luiz Antônio. A proposta de um orçamento participativo, talvez não de uma forma direta, como o senhor aqui colocou, foi a proposta de governo dele. Ele se colocou dessa forma, que seria um governo participativo, que todos iriam participar, todos iriam opinar, ouviria a todos, para que o governo, então, pudesse atender, de uma forma objetiva, o anseio da grande maioria. Então, sinceramente, eu entendo a sua solicitação, o seu pedido, e penso, como político, que não deveria ser diferente disso. A sua indicação, sua proposta aqui, é, na minha opinião, de grande relevância. Só destaco realmente que eu entendo que o prefeito é conhecedor das necessidades, dos trâmites, de como agir, de como fazer as coisas acontecerem. E aí, vamos no desdobramento. O nobre vereador Russo, né, fez aqui suas colocações, essa questão da segurança. O nosso Código Penal, o nosso Código Civil, ele é muito rico. Está ali o nosso procurador, nosso advogado, assim como o nobre vereador Alzemiro, que não vai me deixar mentir. A questão é que as leis não são cumpridas. As leis existem. E são rígidas, são severas, mas elas não são cumpridas. Então há de se fazer uma reforma, né? Nós temos que melhorar, talvez, o quadro dos nossos magistrados, que talvez não estejam conseguindo fazer com que ela seja cumprida. E vejo depois, nobre vereador Darley, com uma certa tristeza, agora voltando ao início da conversa, da minha abordagem, que temas como estes, abordados por Vossa Excelência, voltem à tona, voltem à pauta em quase todas as nossas sessões. Fazer um muro de 2, 3 metros de altura e não contemplar um guarda-corpo é no mínimo, uma falha, uma falta de visão por parte daquele que ficou responsável pela elaboração do projeto. Não é fácil se ter recursos, se captar os recursos, já discutimos isso aqui, se viabilizar o recurso para poder executar a obra. Mas um guarda-corpo dentro de um contexto desse significa muito pouco. Eu posso lhe assegurar, eu fabrico. Custa muito pouco. Então, realmente, tem situações que a gente não dá para aliviar. Tem que cobrar, tem que perguntar, tem que questionar. Essa questão da ponte, por exemplo, do atraso, essa coisa toda, né? Aí a empresa tem uma justificativa ou outra, o recurso é federal, aquelas conversas todas que a gente conhece. Nada disso se justifica. Quando se tem compromisso, a empresa idônea, a empresa séria, a empresa competente, ela quer faturar, ela quer medir, ela quer executar e botar a medição para frente. Ela não quer pedir 30 dias, 40, 50, 60, um ano de prorrogação. É prejuízo. O quanto antes ela executar,
o quanto antes ela vai ter o seu retorno no investimento. Então, infelizmente, a gente fica à mercê, né, dessas empresas que acabam não tendo como dar conta do recado. A questão da escola da Ponte é uma vergonha. Não é dinheiro de Caixa Econômica, é recurso próprio, disponibilizado, contratado, empenhado dentro do governo Tutuca. Não se justifica a empresa não ter cumprido. Ela tem que ser punida. O senhor, que é presidente da comissão, vereador Darley, posso, e com maior prazer, posso assessorá-lo nisso, para nós acompanharmos, cobrarmos, e eu disponibilizo, inclusive, se for o caso, um advogado conhecedor da área para nos ajudar. Sei que nós temos a procuradoria na casa que pode fazê-lo, mas eu tenho um especialista nessa área, para que nós façamos com que Piraí passe a ser reconhecido como um município sério, que pune o picareta, que torna ele inidôneo, para ele não voltar mais. E para que os outros, quando pensarem em vir para cá fazer obra, opa, lá eu corro o risco de ficar inidôneo, de não poder mais licitar em órgãos públicos durante 5 anos. Não vou, não. Não vou lá, não. É o que a gente tem que fazer. Essa questão da escola, a mesma coisa, da creche. Poxa, brigamos tanto pela creche, só sabe da necessidade da creche em Arrozal. Uma dificuldade para se conseguir o recurso. O recurso foi conseguido. Foi uma verba que o prefeito Tuca conseguiu, através da deputada Cida Diogo, se eu não me engano. Eu havia conseguido um valor com o deputado Neilton, mas não era o suficiente. Ele aplicou numa outra obra e conseguiu com a Cida, conseguimos a creche para Arrozal. E aí pegamos uma empresa picareta dessa que não faz a obra. Vai se deteriorar. Realmente, se não fechar, se não botar um vigia, infelizmente os vândalos existem. Vão roubar, vão depedrar, vão destruir. Então é um quadro crítico, triste, vergonhoso para todos nós. A gente tem que realmente se submeter a essas coisas. Mas o pior de tudo, vereador Darley, o pior de tudo isso, o que eu vou comentar agora, é o descaso para com o nosso cidadão. Como é que nós iniciamos uma obra essa, a princípio planejada, programada para ser executada dentro de um período, de um espaço de tempo X, obviamente com valores pré-determinados, que seria a reforma do PSF, onde funcionava o consultório odontológico? Como é que uma obra dessa leva tanto tempo para ser executada? Como é que nós trabalhamos, como um profissional trabalha nessas condições que o senhor relatou aqui? As condições são precárias e, mais do que isso, vergonhosas. Porque nós temos que submeter os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, a um tratamento como esse. Teto caindo, o senhor relatou aqui. Questão da instalação elétrica, que não funciona. Relatou aqui o vereador Russo a questão da hidráulica, a falta de água. Como é que a nossa secretaria permite isso? Não há meios, não há outros meios, outras condições para que você possa prestar esse serviço à população? Minha filha, por exemplo, eu não permitiria que fosse se tratar, porque o risco de uma contaminação, o risco de uma infecção é um tratamento. Você usa agulha, você tem sangramento, é muito grande. Então, será que isso não é visto? Será que essas coisas básicas, primárias, vão ter que estar sendo discutidas aqui por nós? Eu, sinceramente, me desencanto e chego a me envergonhar. Eu começo a me perguntar o que eu estou fazendo aqui. Sinceramente. Se vale a pena realmente. Eu procuro honrar os meus compromissos. Tive 614 votos, pessoas que confiaram e acreditaram em mim. Mas passar esses anos todos aqui, fazendo levantamentos como esse, nobre vereador, sendo que a prefeitura, sendo que o executivo detém um corpo técnico para tal, me envergonha. Me envergonha. Eu preferia estar discutindo outras coisas. Discutindo o projeto de lei, discutindo essa mensagem que foi enviada pelo prefeito, presidente Prico, no que diz respeito à ajuda de custo, aos profissionais que virão nos atender, nos assistir no município. Eu já fiz a minha ressalva e a sustento.
e a mantenho. O governo Dilma foi covarde ao aceitar a imposição desse fascista, desse governo do Hugo Chávez, do Raul Castro, Fidel e Raul. Não deveria. Inclusive, nobre vereador Alzimiro, nós estamos ferindo a nossa lei. A nossa CLT está sendo ferida. Esses profissionais não têm direito a 13º, não têm direito a férias. Não é isso que a nossa lei determina? A covardia no nosso país, senhores, não tem tamanho. E, infelizmente, aqui em Piraí a coisa não é muito diferente. Queria falar com o vereador Darley que foi muito bom, muito boa a visita na semana passada que a gente fez aos muros, e quero concordar com as palavras do vereador Charles quando diz que o nosso corpo técnico é falho. A sensação que eu tive olhando os muros foi que demos um prato maravilhoso com uma bela refeição e não demos os talheres. Muro bem feito, bonito, mas com perigo imenso. Não só para as crianças, para qualquer cidadão. 5 metros de altura, 4 metros de altura, não tem uma proteção. Então a sensação que eu tive é essa, de um belo prato, com uma ótima refeição, sem o talher. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 25 de março, corrente ano, hora regimental.